Oi, eu sou o Felipe e antes da história, deixa eu te contar uma coisa. Eu tenho alguns livros publicados de forma independente. E se você curte histórias de terror, o link para elas vai estar aqui embaixo. No meio do caminho é a história sobre o amor entre um casal de usuários de drogas. Assim Disse o Universo é um conto sobre determinismo. Satanás em Ré menor é sobre o pior lado humano na hora do desespero. Fios de Horror são mais de 10 histórias perturbadoras e, claro, 3 Pesadelos, que foi meu último livro lançado. Confere lá, e se você já leu, não se esquece de deixar a sua opinião. Agora sim, desliga as luzes, coloca os fones de ouvido e vamos pra história. Eu trouxe a minha amiga de volta dos mortos, mas eu não tinha nenhum plano. 6 semanas após a morte de Lisa, consegui. Ela havia sido morta do lado de fora, na porta da frente. Ela estava falando comigo ao telefone durante toda a caminhada de 10 minutos desde o bar. Ele a atacou assim que ela desligou. E agora, eu a veria novamente. Tudo alertava contra a ressurreição dos mortos, mas eles não sabiam o que era perder uma amiga como Lisa. Eu precisava dela de volta. E se isso significasse que as entranhas do inferno teriam que se abrir para que isso acontecesse, que assim fosse. Sentei-me à mesa da cozinha, esperando. Então, Lisa entrou e se sentou em uma cadeira na minha frente. Quase esperei que ela dissesse, que dia. Mas ela não fez isso. Ela olhou para mim, com os olhos arregalados, a pele brilhando como se ela tivesse retornado de um spa, em vez de, literalmente, dos mortos, e disse, Ei, Charlie. Eu nunca ouvi me chamar de Charlie. Eu odiava esse apelido. Lisa sabia disso. Lisa, eu disse. Algo amarelo brilhou sob suas pálpebras inferiores. Ela sorriu e parecia não ter dentes. Você tá pronta? A alegria do sucesso e a alegria de ver Lisa estava diminuindo, substituída por um medo crescente. Você não tem um plano. Você nunca teve um, não é, Charlie? Sempre tive que planejar tudo. Ela bateu com o punho na mesa da cozinha com tanta força que tudo, inclusive eu, pularam. Você é a merda de uma preguiçosa, ela gritou, sua boca escancarada e preta. Eu congelei, mas suas palavras doeram. Lembrei-me de quando tivemos um leve desentendimento sobre os planos para a sexta à noite, e ela disse, Charlotte, se você não gosta dos meus planos, sinta-se à vontade para fazer os seus próprios. Não consegui revidar. Não poderia planejar as coisas como ela fazia, mas ela não tinha percebido o quão cansada eu estava. Acabei indo junto e nos divertimos muito. Sempre era um momento fantástico com Lisa. É por isso que eu a trouxe de volta. Não sei como passar bons momentos fantásticos sozinha. Agora, porém, a Lisa, morta, não estava com vontade de planejar nada fantástico. Sua mão disparou. Seu braço se alongou como um super-herói de desenho animado de borracha e ela agarrou meu pulso. Eu estremeci. Nós vamos pegá-lo, certo? É por essa razão que você fez isso. Eu engoli em seco. O que ela disse fazia sentido, mas eu não tinha pensado nisso. Foi assim que a nossa amizade sempre foi. Lisa apertou meu pulso com mais força. Você não pensou sobre isso, não é? Ela começou a gritar novamente. Estremeci com o som terrível e sua boca negra escancarada. Escuta, Charlie. Vamos caçar aquele filho da puta que fez isso comigo. Juntas. E acabar com ele. E então, você pode descansar. Entendeu? Choramingando, eu balancei a cabeça. Ótimo. Pegou o seu laptop. Eu não perdi minhas habilidades de stalker na internet, apesar de estar morta. Ela riu. Lembra como eu costumava procurar todos os nossos encontros no Tinder? Eu me lembrei. Foi por isso que você morreu, não é? Abri meu laptop. Talvez eu me divertisse muito, afinal. Eu tenho 3 mamães. A maioria das outras crianças tem 1 ou 2 mães. Algumas têm madrastas, outros não, mas eu sou diferente. Não, eu tenho 3. A mamãe 1 é a minha favorita. Ela é sorridente como um rosto ensolarado. Ela é tão feliz e adorável e bonita e legal. Brincamos muito juntas. Uma vez, ela me mostrou como fazer um porco com papel machê. Foi tão divertido. Ela é a melhor mamãe e eu a amo. A mamãe 2
é quem eu vejo com mais frequência. Ela é muito ocupada. Ela tem que limpar e cozinhar depois do trabalho e pagar as contas com um cartão. Ela não tem tempo para brincar comigo e tá sempre esfregando os olhos, me dizendo para ficar quieto quando estou me divertindo e para parar quando desenho em papel que não pode. A mamãe 3 me assusta. Ela fica sentada no sofá o dia todo sem se mexer. Levo brinquedos para ela e faço sanduíches porque ela não come, mas não adianta. Às vezes ela grita comigo e com o papai, e eu odeio isso. É melhor quando a mamãe 3 não tá por perto. Um dia, cheguei da escola e vi papai cochilando no sofá. Nunca é bom quando o papai dorme no sofá durante o dia, porque isso significa que a mamãe 3 voltará para casa em breve. Eu tentei acordá-lo. Ele cheirava mal de novo, como as garrafas. A última vez que ele cheirou assim, pude ouvir a mamãe 3 chorando a noite toda. Papai, levanta! Eu chorei, beliscando seu rosto e puxando seu braço. Papai gemeu e disse um palavrão. Tentei novamente e os olhos do papai se abriram. Eles estavam vermelhos como os de um dragão e ele começou a bufar pelo nariz. A próxima coisa que percebi foi que ele me agarrou e me jogou no chão. Minha cabeça deu um baque alto ao bater na mesa de centro e eu gritei pela minha mãe. Mamãe 3 apareceu na sala, mas ela estava diferente. Ela não estava chorando ou gritando, ela parecia muito irritada. Ela tinha uma arma nas mãos e apontou para o papai. Ela disse a ele para ir embora, para nunca mais voltar, mas ele apenas a chamou de palavrão e correu até ela. Houve um grande estrondo e então vi a cabeça do meu pai quebrar ao meio. Vermes cor-de-rosa e sangue voaram dele, pintando tudo de vermelho quando ele caiu no chão. Eu não vejo a mamãe 3 desde aquele dia. A mamãe 2 ainda está por aí, às vezes, mas não tanto quanto a mamãe 1, que é a minha favorita. Ela sorri e canta, ela me leva para ver cavalos e me coloca na cama todas as noites com beijos. Quando o policial me pergunta sobre meu pai, eu não conto nada. Quem precisa de um papai fedorento e malvado quando você tem 3 mamães de qualquer maneira? Só para dizer adeus. No primeiro dia, cerca de meia dúzia foram descobertas em todo o mundo. Rostos humanos, perfeitamente esculpidos, saindo de penhascos e exposições rochosas. Não rendeu mais do que as notícias locais naquela época. Havia rumores de que um grupo anônimo de artistas estava por trás disso. Algum tipo de declaração política. No segundo dia, encontraram várias centenas de outros. Alguns apareciam até 6.000 metros de altura, encontrados por alpinistas veteranos em uma expedição. Mais tarde, um alpinista explicou que tocou um dos rostos com as próprias mãos e que parecia quente, como uma pessoa. No terceiro e quarto dias, os rostos foram numerados aos milhares. As equipes de notícias corriam de um lado para o outro entre grupos sempre novos, e especialistas de todo o mundo ficaram perplexos com a natureza aparentemente inexplicável deles. No quinto dia, uma jovem de São Petersburgo, na Rússia, tornou-se o primeiro caso documentado do que hoje conhecemos como transtorno compulsivo induzido pela visagem, ou TCIV. Mais tarde, ela disse aos repórteres que reservou um voo para a Suíça na mesma noite, depois de ter avistado o rosto de sua irmã desaparecida na base de Matterhorn. No sexto dia, os aeroportos de todo o mundo foram invadidos por centenas de milhares de pessoas que sofriam de TCIV, procurando desesperadamente uma forma de chegar aos seus rostos. A desordem e o caos irromperam em todo o mundo e as nações foram colocadas sob lei marcial. 7 líderes mundiais são assassinados. No sétimo dia, foi ao ar a famosa entrevista de Katerina Alexas, tornando-se em poucas horas o noticiário mais visto de todos os tempos. A repórter da CNN, Gina Marcone, encontrou a senhora Alexas de joelhos perto do grupo de rostos que pareciam no Devil's Lake State Park em Wisconsin. "Senhora", perguntou Marcone, "você pode nos dizer por que está aqui?" A senhora Alexas aponta para o rosto de uma criança na formação rochosa áspera. "Por causa dela."
ela diz. Por causa da minha filha. E como você a encontrou? Marconi questiona. A senhora Alexis olha para a câmera. Lágrimas escorrem pelo seu rosto. Eu simplesmente sabia. Como você sabia? A senhora Alexis funga, voltando seu olhar de volta para o rosto. Porque ela está com os outros, e todos eles são uma só voz agora, e todos estão dizendo a mesma coisa. E o que é? Adeus. Eles estão dizendo adeus. O 8º dia trouxe a iluminação. Uma conexão foi feita entre todas as faces identificadas. Elas eram todas de jovens, todos puros e inocentes, o mais manso entre nós, o gentil, o calmo, o tácito. E todos desapareceram de suas casas sem deixar rastros. Alguns há muitos anos, alguns no mesmo dia. O 9º dia foi o dia da revelação. O dia em que os cientistas descobriram que a nossa Terra estava morrendo. Colapso massivo e repentino de todos os ecossistemas. Sabíamos então que tudo estava acabado. É apenas uma questão de tempo agora. No 10º dia, os rostos desapareceram, deixando-nos sozinhos e prestes a ser extintos. Nunca saberemos o que realmente aconteceu, para onde eles realmente foram, com quem eles foram. Tudo o que sabemos é que eles voltaram para nós por um breve momento, só para dizer adeus. Esse será o último jantar que terei com a minha família. A minha esposa, Sarah, estava comigo há 10 lindos anos. Sempre disse a ela que não saberia o que faria sem ela. E ela sempre disse que sentia o mesmo. Era como se compartilhássemos a mesma opinião quando se tratava de como nos amamos. Isso ficou mais aparente quando criamos nossos 2 filhos indisciplinados. Nossa casa estava sempre cheia de risadas. É por isso que não avisamos as crianças quando fui diagnosticado com câncer terminal, disse o médico. É uma pena como até pessoas na faixa dos 30 anos recebem um diagnóstico como esse. Em vez de desmoronar lentamente e definhar em uma cama de hospital, optei por ficar em casa. Casa onde o calor da minha família substituirá a escuridão que sinto. Já se passaram alguns meses e temo que esteja perto do fim. Cada respiração agora é uma luta e cada movimento parece forçado. Meus filhos me disseram que eu parecia doente enquanto eles brincavam de enfermeira em nosso quarto. Disseram que vou ficar bem desde que beba água e os doces que me deram e que chamavam de remédio. Não tive coragem de dizer a eles, não, o papai não vai ficar bem. A minha mente está repleta de todas as responsabilidades que deixo para trás quando me for. Como Sarah conseguirá alimentar a si mesma e as crianças? Ela conseguirá pagar o aluguel? Queimamos muito dinheiro com meus remédios e visitas ao hospital. Uma coisa que também penso é como ela é uma ótima mãe. Mas, na verdade, era eu quem cuidava das crianças. Pedi a Sarah que me ajudasse a preparar o jantar uma última vez enquanto ainda consigo mover o meu corpo. Foi realmente uma brisa para ela, mas foi um inferno para mim. Eu me sentia fraco demais para fazer a maioria das tarefas e o calor era abrasador. Eu só adicionei alguns ingredientes enquanto ela cortava, misturava e enfeitava. Quando terminamos, nem precisamos chamar as crianças. O aroma que se espalhava pela casa foi suficiente para tirá-los dos quartos e levá-los para a sala de jantar. Quase chorei quando nos sentamos, porque parecia que era um dos milhares de jantares mundanos que tivemos antes de eu ficar doente. Pude ver os sorrisos e a emoção dos meus filhos, olhando para a refeição que preparamos, enquanto eu segurava a mão da minha esposa. Quando íamos comer, disse-lhe as palavras já muito gravadas no meu coração. Eu não sei o que faria sem você. O seu inconsciente, eu também, era tudo o que eu precisava para saber que minha vida tinha sido boa e que eu tinha feito as coisas certas. Então, vi minha família mergulhar na última refeição que consegui preparar, e só posso esperar que o arsênico que misturei
tenha sido o suficiente.